a pergunta de $1 bilhão, né? Mas assim, existem várias variáveis, né? Mas vamos trazer isso para alguma coisa mais palpável. Principalmente para a nossa região aqui, a gente tem uma cultura muito forte de empresas familiares, né? Tem essa característica, né, de muita imigração europeia, né, e trouxe esse senso de empreendedorismo muito forte e sempre isso atrelado ao núcleo familiar, né? Então, famílias empresárias, né? O que é o grande desafio é a perenidade da operação do negócio ao longo das gerações, né? Existem algumas estatísticas de que quando da terceira geração, menos de 5% das empresas sobrevivem, né? Isso é um dado alarmante. Por quê? Porque alguma coisa acontece no caminho que faz esse negócio perecer. Olá pessoal, estamos aqui na segunda temporada, né, do nossos podcasts aí. A gente vai ter 4 convidados nessa temporada e o primeiro deles, Denis Piccoli. Tive, né, o grande prazer de conhecer o Denis nas imersões, né? A gente sempre conhece pessoas especiais, né, na Multiplar. E o Denis não deixa de ser uma dessas pessoas especiais, né? Tive já visitando também a empresa dele, incrível, vocês vão conhecer um pouco da Delp hoje. Ele é engenheiro de produção, né? Tem um MBA também, né? Ele vai estar contando para a gente um pouquinho mais sobre essa parte de formação também e da vida dele. Ano passado também fez um curso, né, para conselheiros. Sim. Né? Então a gente tem muito que aprender com o Denis. Denis, se apresenta aí para o pessoal. Quem é o Denis, né? Se você fosse, né, digamos, em algumas palavras, falar quem é você, como que você se apresentaria? Bom, Zaca, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite em poder participar aqui do teu podcast. Estou bastante feliz com a oportunidade de a gente poder trocar essa ideia, conversar um pouquinho. Enfim, muito feliz também em poder participar desse projeto. Tá? Então, novamente, aí, obrigado pelo convite para a gente poder trocar essa ideia. Gente, é um prazer, Denis. Bom, vamos lá. Tentando falar um pouquinho do Denis, vamos dizer assim, fora da empresa, né? Sem o crachá. Isso. Né? Então, Denis, eu sou daqui de Jaraguá do Sul, nascido aqui em Jaraguá do Sul, estou completando agora 40 anos. Eu sou casado com a Rúbia, aí, minha parceira de quase 20 anos de estrada. Sou pai de 2 filhos, da Helena, de 6 anos, né, que eu tive que antes aqui no off, né, fazer um videozinho para ela, para mostrar toda a estrutura. Sim, que ela me pediu, enfim. Ela é o marketing da empresa daqui a uns anos, quem né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe a terceira geração, né? Vamos imaginar isso. Isso aí. Pai do Arthur também, que está com 2 aninhos agora. São minhas paixões aí. Bom, cara, eu gosto, sou uma pessoa muito caseira, assim, gosto muito de estar em casa, adoro passar o tempo em casa com a minha família, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, né? Gosto de planejar muito, então tanto a minha vida pessoal quanto a vida profissional é sempre muito planejada, muito estruturada. Se eu não tiver a minha rotina bem estabelecida, minha agenda muito bem estruturada, eu fico louco, entendeu? Então isso me acalma, esse processo, né? De rotina, de estrutura e de planejamento, enfim. Então, eu gosto das coisas muito bem detalhadas e estruturadas. Eu gosto de praticar a minha atividade física, de cuidar da saúde. Então, faço lá a minha musculação, faço as minhas caminhadas, que é aquele momento para tu resetar a mente, é aquele momento você e você mesmo, né? Então, é um momento que gera um pouco desse equilíbrio, eu gosto bastante disso. Gosto muito de esportes, né? De acompanhar, principalmente futebol, acompanho tudo, consumo muito conteúdo relacionado a futebol. Gosto muito do futsal. Jaraguá do Sul é uma cidade que vive o futsal, né? Tem uma história muito grande com o futsal. Campeão agora, né? Mais uma vez. Bicampeão da Liga Nacional, né? E agora, até recentemente, esse começo de ano, aí, recebeu o título de melhor clube de futsal do mundo, né? Então, parabéns aí a todo mundo do Jaraguá Futsal. É um orgulho para a nossa cidade, né? Ter esse clube aqui, né? E o papel que ele faz a nível nacional na divulgação do esporte, enfim. É muito legal ter isso aqui. E, enfim, gosto de esportes de maneira geral, né? Por mais que eu não pratique o esporte em si, mas gosto de acompanhar, né? Gosto de tocar meu violão em casa, sem qualquer tipo de pretensão e qualquer tipo de talento musical. Sim. Mas é um momento de relaxar, de brincar e tal. Legal. Então eu digo para minha esposa que em casa eu tenho uma plateia de duas pessoas, né? Que são os meus filhos, então obrigatoriamente eles precisam acompanhar. Mas, óbvio, né? Brincadeiras à parte, sem qualquer tipo de talento e pretensão, mas eu gosto de brincar um pouquinho em casa. Então, assim, um pouquinho
né, de forma muito resumida do Denis aí fora da empresa. Legal, Denis. E o que você acha, né? A gente vai falar muito sobre liderança, sobre a empresa, né? As empresas, enfim. Mas o que você acha que esse teu fora da empresa te ajuda também na tua performance em casa, na empresa, na Delp? Você acha que tendo essa tua forma de viver te ajuda também na empresa? Sem dúvida nenhuma. É uma relação de equilíbrio, né? Então, eu acredito que esse equilíbrio, né? Você está ajustado à tua rotina, né? A relação com a família, enfim. Eu entendo que você consegue, de fato, ter uma performance melhor, né? Seja na tua atividade profissional, seja em qualquer outra atividade. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Você não pode trabalhar demais, você não pode trabalhar de menos, você não pode comer demais, você não pode comer demais. É tudo equilíbrio, né? Então, você vai complementando isso tudo, são vários pilares que vão te mantendo equilibrado. Então, eu vejo isso como um papel fundamental para você ter alta performance, sem dúvida nenhuma. A Delp completa agora, né? 30 anos, Exato. nesse ano de 2026. Estamos na contagem regressiva. Já são, né? Já trintou aí. Eu acho que grande parte desse tempo você participou, Sim. né? De forma trabalhando ou se não com seu pai. Como é que foi, né? Esses anos assim, essa linha do tempo e qual foi os principais desafios e principais vitórias que vocês tiveram nesses anos? Trazendo um pouquinho de contexto para as pessoas, né, que nos acompanham aqui, que nem você bem comentou, a Delp está completando agora, no mês de setembro de 2026, 30 anos de mercado. Nós somos uma empresa de origem familiar, eu tenho muito orgulho de falar isso e sempre enfatizar isso. A empresa ela foi fundada pelos meus pais há 30 anos atrás, pelo meu pai Valmor, a minha mãe Lourdes. Eles começaram sem qualquer tipo de estrutura e, literalmente, a empresa nasceu dentro de casa, da minha casa, né? Na época eu tinha 10 anos, então a gente uma criança, então não tinha uma noção exata do que estava acontecendo, mas você via um movimento ali acontecendo, né? Os meus pais sempre trabalharam como colaboradores na iniciativa privada, mas sempre tiveram o desejo de empreender, de começar alguma coisa própria, né? Claro, buscando dar uma condição melhor para os filhos, enfim, né? Acho que esse era o principal objetivo, sem grandes pretensões. Então, isso começou de forma com muito pouca estrutura, né? Sem muito planejamento, não tinha nenhum business plan, nada disso, né? Então, começou com muita transpiração e literalmente dentro da nossa casa, na garagem da casa. Eu tenho um irmão mais novo, né, que tem 2 anos a menos que eu, então na época 8 anos, então eu e ele brincávamos ali no meio do negócio, mas a gente via alguma coisa acontecendo. Eu estou na operação há 25 anos, né? Então a empresa ainda era pequena quando eu entrei na operação, né? Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei dessa trajetória e participei do crescimento, né, e a consolidação da empresa como um todo, né? Então, assim, desafios dos mais diversos, porque você está começando um negócio do nada, né, e você precisa, num primeiro momento, naquele instinto de sobrevivência, e o teu negócio tá vivo, né, quase naquele jargão de você vender o almoço para poder colher o jantar, né? Porque para poder comprar o jantar, porque é o que tem, né? Você não tem muito recurso e você precisa fazer o negócio rodar. Então, assim, os desafios foram gigantescos, né? De conquistas, assim, puxando pela memória, sei lá, rapidamente aqui. Eu acho que um marco importante foi a aquisição da sede própria, quando nós conseguimos isso lá no comecinho de 2001 para 2002. A empresa tinha 6 para 7 anos de vida. A gente conseguiu adquirir e construir uma sede própria, adquirir um terreno e construir uma sede própria, que é a nossa sede até hoje, que você teve a oportunidade de conhecer lá. Então, isso certamente foi um marco importante, já foi um sonho realizado para todos nós. Um outro fator importante, né, um fato importante que me vem à cabeça agora é a abertura da nossa segunda unidade produtiva. Nós temos uma filial no estado do Espírito Santo. A gente está completando agora, em março de 2026, 13 anos de operação em terras capixabas, né? Então, também foi um passo importante, foi um projeto bastante audacioso que a gente acabou concretizando lá no comecinho de 2013, ali sim já bastante planejamento, né? E tem sido um case de sucesso.
E recentemente um outro marco assim importante, nós por 2 anos consecutivos nós fomos premiados num prêmio de abrangência nacional da TOTUS, que é uma empresa de software aqui do Brasil, acho que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, salvo engano. Nós somos reconhecidos por 2 anos consecutivos por projetos internos relacionados à parte de inovação, digitalização, tecnologia, enfim. Tu pode acompanhar um pouquinho disso na tua visita lá. Então, são rapidamente aqui, puxando pela memória, certamente eu esqueci de outros tantos, né? Mas rapidamente buscando pela memória, são pontos importantes que marcaram a nossa trajetória aí de mais de 30 anos. E o que foi assim para você, né? Essa decisão de não, eu quero seguir nessa empresa, porque hoje, né, a gente vê que às vezes essa é uma dificuldade, às vezes a sucessão, né, os filhos não querem continuar e está tudo bem, né? Querem ir para outro ramo, outra coisa. O que te fez decidir, não, eu quero participar disso também? O começo, né, eu era muito jovem, eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei. Num primeiro momento, de forma mais obrigatória, digamos assim, né? Não, brincadeiras à parte, mas foi um desejo dos meus pais para que eu pudesse começar na operação e já começar a criar o senso de responsabilidade, né, de autonomia desde pequeno, porque os meus pais também tiveram essa experiência, eles começaram a trabalhar muito cedo, né? Então, eles queriam que os filhos também tivessem esse tipo de experiência. E foi o que acabou acontecendo comigo. Então, lógico, eu com 13 para 14 anos, você ainda não tem um nível de maturidade para decidir o que você quer da tua vida, né? Então, eu acabei começando lá no chão de fábrica mesmo, né? Eu acredito que os meus pais tiveram essa sabedoria, talvez de forma intuitiva, não necessariamente planejada, mas de poder proporcionar esse giro dentro da empresa, nas mais diversas áreas, né? Para que eu pudesse desenvolver conhecimento, habilidades, essa polivalência, o desenvolvimento, né, dessa polivalência de conhecimento, ele é importante, eu entendo que ele é fundamental até hoje para mim, né? Isso me ajuda muito no meu dia a dia, nas decisões, nas análises, enfim, porque eu passei por todas as áreas, basicamente, né? Mas dando um passo atrás para poder responder a tua pergunta, no primeiro momento isso aconteceu de forma natural, eu acabei entrando na operação, só que o cara vai se apaixonando pelo processo, entendeu? Então as coisas vão acontecendo naturalmente, você vai se envolvendo com a causa, você vai se envolvendo com o propósito da empresa, com os valores, com a cultura, e isso, quando tu vê, tu está completamente envolvido. Então, não tem um momento exato, não, hoje aconteceu isso. Eu diria que é um processo, entendeu? Então, e assim se escreve uma história aí, né, a minha história dentro da Delp de 25 anos. E nesse processo, né, na última semana eu estava conversando com um amigo meu, ele tem uma empresa e ele, Zaca, eu quero vender a empresa, cara, porque meu pai tem que descansar e se a gente não vender, ele não vai querer largar a empresa. Então, como que foi assim para você nessa época? Porque às vezes eu não sei como que era lá, né? Mas às vezes o fundador ele tem aquele cara, né? Vamos com calma. Como que você foi ganhando, né, essa bagagem em que momento que foi essa... Não, eu vou agora para um cargo de liderança, eu vou subindo aqui. Você foi conquistando, você foi buscando também cursos, formações, foi na experiência. Como é que foi esse teu crescimento para a parte de liderança? Zaca, assim, foi tudo muito natural, né? As coisas foram acontecendo, que nem eu comentei agora há pouco, né? Eu acredito que esse giro dentro de todas as áreas da empresa, né? Então, que nem eu comentei, comecei no chão de fábrica, operador de máquina, fui conhecendo todo o processo, né? Passei por vários processos dentro da produção, né? Dentro do chão de fábrica, depois para a parte de programação de produção, depois para a parte de qualidade, depois para a parte de engenharia, para a parte de projetos, né? A parte de orçamentos, depois a parte comercial, compras, vendas, enfim. Isso tudo vai te ganhando bagagem, te vai ganhando conhecimento, isso vai gerando uma certa autoridade, né? E o desenvolvimento de liderança ele vai acontecendo de forma natural, né? Óbvio, existe um perfil adequado a isso de liderança, né? Tem pessoas que têm um perfil mais
predisposto ao desenvolvimento de lideranças, outra menos e tal. Eu tinha essa predisposição e, lógico, fui me preparando para isso também, né? Não só dentro da operação, mas também fora, que nem você comentou no princípio da nossa conversa, né? Sou engenheiro de formação, depois eu tive uma especialização num MBA em gestão de negócios, outros tantos treinamentos para desenvolvimento de liderança, para desenvolvimento de outras habilidades, que vão fazendo o dia a dia acontecer. E assim, a prática é uma escola eterna, né? Você continua aprendendo eternamente, né? Então, os desafios do dia a dia vão te moldando e vão te empurrando para frente, digamos assim, né? Mas eu diria que tudo isso foi de forma muito natural. Eu sempre tive um grau de confiança bastante grande no meu potencial, no meu desenvolvimento, né? Então, eu sempre quis muito isso, né? Então, eu sempre busquei esse tipo de evolução, né? Então, isso naturalmente, que nem eu comentei, né? Isso foi acontecendo naturalmente, mas eu fui me preparando também para que isso acontecesse de forma gradativa. Legal. Assim. E agora, né, passado um pouco todo esse tempo, né, com essa tua experiência também, né, em sucessão, um curso que você fez também de conselheiro, sim, surge uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que as empresas quebram, né, nessa parte de sucessão? Muitas empresas quebram. De fato, O que você acha que é? É o tempo que é muito rápido às vezes para fazer? É não ter um planejamento? Também tem coisas que acontecem numa empresa, pode acontecer que são fatais e cai no colo de alguém para tocar. O que você acha que acontece? É a pergunta de $1 bilhão, né? Mas assim, existem várias variáveis, né? Mas vamos trazer isso para alguma coisa mais palpável. Principalmente para a nossa região aqui. A gente tem uma cultura muito forte de empresas familiares, né? A gente tem uma região aqui de Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina como um todo, né? Norte e leste de Santa Catarina como um todo, tem essa característica, né, de muita imigração europeia, né, e trouxe esse senso de empreendedorismo muito forte e sempre isso atrelado ao núcleo familiar, né? Então, famílias empresárias, né? Isso é muito comum aqui na nossa região e a gente tem vários cases de sucesso. O que é o grande desafio é a perenidade da operação do negócio ao longo das gerações, né? Existem algumas estatísticas de que, quando da terceira geração, menos de 5% das empresas sobrevivem, né? Isso é um dado alarmante. Por quê? Porque alguma coisa acontece no caminho que faz esse negócio perecer, né? Então, assim, não existe uma receita mágica, mas existem alguns pontos que podem auxiliar ou mitigar esse risco, né? Eu diria. Eu acredito que assim, a gente sempre fala muito isso, e é uma verdade, a gente sempre fala da geração mais nova, né? A geração sucessora. Às vezes até olhando com um olhar de certa desconfiança, né? Pô, será que a segunda geração, ou a terceira, ou a nova geração, ela quer tocar a empresa? Será que ela quer continuar? Será que está preparada para isso? Será que vai ter a resiliência necessária para poder tocar a operação? Porque não sofreu o que as primeiras gerações sofreram, e tudo isso é uma verdade, a gente tem que questionar isso, isso é um ponto de atenção. Sim. Mas será que as gerações sucedidas estão prontas para poder passar o bastão? Será que ela está preparada de poder deliberar essa gestão à sua nova geração e poder se ausentar e respeitar as decisões que são tomadas? Será que não vai ter uma intervenção na decisão? Será que não vai ter uma sobreposição de papéis? Será que ela está preparada para poder largar o poder e poder passar isso para a nova geração? Então, acho que o primeiro ponto é saber se as duas gerações querem e elas estão preparadas para tal. A nova geração, se ela quer assumir esse papel de protagonista e se a geração anterior ela quer passar o bastão, se ela está preparada para isso. Acho que isso é um ponto fundamental. O segundo ponto é uma relação de confiança entre as duas partes, né? Então, a geração anterior confiar na nova geração, preparar esta nova geração para que esse processo aconteça de forma natural. Não existe um processo sucessório de curto prazo, né? Eu diria assim, trazendo isso para o nosso caso, para o caso da Delp, a sucessão da primeira geração, que é a dos meus pais, começou há 25 anos atrás, quando eu, segunda geração, iniciei na operação, né? Então, foi todo um processo ao longo do tempo que fez essa sucessão acontecer. Isso aconteceu de forma muito natural. A gente não planejou isso intuitivamente, né?
Isso ao longo do tempo foi se ajustando, lógico, né? Em algum momento a gente parava, sentava, conversava. Mas, de novo, né? Primeiro, as duas gerações querem. Segundo, uma relação de confiança. E terceiro, esclarece a regra do jogo. Deixa muito claro qual que é o teu papel, qual que é o meu papel, qual que é a minha alçada, qual que é a tua alçada, qual é a decisão que você pode tomar, qual que é a decisão que eu posso tomar, qual é a decisão que a gente tem que tomar de forma conjunta. Se isso estiver claro, você reduz substancialmente os ruídos e reduz substancialmente os problemas que possam acontecer dentro de uma sucessão, né? Então, eu acredito que, de forma muito prática aqui, se fosse para montar uma pequena receita, acho que esses 3 pilares eles ajudam muito. Que foi o que aconteceu conosco. Tá? A gente teve essa condição, e por mais que houveram percalços, nada é uma propaganda de margarina, né? Existem problemas, existem divergências, existem atritos, o que é normal em qualquer relação pessoal. Imagina numa relação familiar, né? Então, isso existe. Mas se você estabelece alguns critérios, você consegue diminuir esse ruído para que você não leve isso para a operação. Legal, bom que tu já... O bom de conversar com um engenheiro, né? É tudo planilhado, então ele já vem com checklist. Cara, ó, começa por esses 3 que... a minha cabeça normalmente funciona assim. É um começo, né? Então, acho começo, que com certeza vai. E às vezes o processo de sucessão ele é muito, muito parecido com também a forma que você desenvolve lideranças que às vezes não é da tua família. Hoje, como que a Delp, como que o Denis, né? Primeiro, né? Essa daí também acho que é de $1 milhão, $1 bilhão talvez. Primeiro, qual o perfil que você acha assim que te chama atenção às vezes para... eu acho que essa liderança pode ser desenvolvida, até assim, não levando em conta as gerações assim, de forma geral, porque hoje a gente tem, né? É um dos poucos, acho que a primeira vez na história que várias gerações, 4, 5 gerações podem estar no mesmo ambiente de trabalho, juntas, né? Então, como que você tem esse olhar de, não, essa pessoa eu quero investir para a liderança? O que você olha assim? Vamos lá. Vários pontos, né? Como é que a gente pode desenvolver a liderança? Eu diria assim, trazendo de novo para a parte de sucessão para a gente começar e levar isso para o desenvolvimento de liderança, né? Isso, o que eu vou comentar, a história da Delp não é diferente de várias outras tantas histórias de empreendedorismo de pessoas que começaram do zero, né? Vários empreendedores, quando começam, a gente brinca que não é uma empresa, é a eu-presa, porque o cara faz tudo, né? Ele é o vendedor, ele é o marketing, ele é o contas a pagar, a receber, ele é compras, enfim. Por quê? Porque é o que precisa, é o que é necessário fazer, né? Porque você não tem estrutura, você não tem capital, você não tem volume de venda que justifique uma estrutura de capital humano mais diversa. Então, você tem que ter essa polivalência e fazer isso tudo. A empresa vai ganhando corpo, você vai tendo um aumento de volume de receita, você vai aumentando o volume de trabalho e tal, mas não necessariamente você vai delegando, você vai estruturando um time para poder suportar isso. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, eu acho que um ponto importante para a gente pensar que vale, isso é um aprendizado que eu tive ao longo do tempo, eu acredito que vários empreendedores já passaram por isso, vários empresários, ou seja, você é empreendedor, você é empresário, você é líder, enfim, você não pode ser o limitador do crescimento do teu negócio. Você é empresário, não pode ser, né? Porque você tem um limite, você tem as mesmas 24 horas que todo mundo, você tem um limite de produtividade, você tem um limite de processamento de dados e tal. E se você deixa isso de forma muito centralizada, em algum momento você não vai mais conseguir dar sequência. Então, a tua operação ela pode estar sendo comprometida, você pode limitar o crescimento em função da tua limitação, né? Então, por isso é fundamental o desenvolvimento de um time para você ter essa estrutura e poder dar esse suporte. Então, nós passamos por isso, né? Nós começamos com um certo grau de centralização, porque era necessário isso no começo, só que ao longo do tempo você não vai percebendo que você precisa mudar esse cenário, né? A gente aprendeu sofrendo e a dor é um grande professor, né? A gente vai sofrendo e apanhando e tal, e você vai aprendendo. E a gente muitas vezes acha que, não, se eu soltar aquilo ali, não vai ser feito como... Ninguém vai fazer tão bem feito, né? Quanto você, né? E aí, bem no fim... Não, e eu já tive alguns momentos assim que... porque a gente está tão abarrotado de algumas coisas... Sim.
tu largou na mão de outra pessoa, ficou melhor. Sim, sabe? sim. Não, sim, porque a pessoa está específico para aquilo. É. Né? Então, essa centralização é um grande problema, né, Denis? Não, sem dúvida. E acho que esse é o principal ponto, né? O empresário ele ter essa humildade de reconhecer isso, que você tem uma limitação e de que você precisa desenvolver time, né? Então, acho que a partir do momento que a empresa começa a ganhar um corpo um pouco maior, o papel da alta gestão, não necessariamente só o dono da empresa, mas um CEO, um diretor, enfim, ele muda um pouco, ele perde um pouco de competência mais técnica, né? Para ter esse soft skill, né? Você ter essa habilidade mais de desenvolver um time, de ter uma conversa, de ter uma escutativa, de poder dar um feedback e tal, porque o teu papel muda, você não é mais o músico, mas você é o maestro da orquestra, né? E o teu papel não é mais tocar um instrumento, o teu papel agora é fazer com que todos os músicos toquem de forma afinada, claro, de forma harmoniosa, dentro de um ritmo, enfim, o teu papel muda, né? E muitas vezes o empresário não está preparado para isso. Você não aprende isso na faculdade, você aprende fazendo, né? Eu só quis dar esse passo atrás para poder mostrar essa volta que existe dentro do crescimento de uma organização, né? Mas tentando responder a tua pergunta, o desenvolvimento das lideranças hoje é um papel fundamental, é um dos pilares que eu trabalho na minha rotina diariamente, semanalmente, ou constantemente, tá em contato com os meus líderes, porque são eles que vão me ajudar a fazer o negócio crescer, né? Então, desde uma análise de perfil comportamental, né, ou descrição de um cargo específico, você pode fazer o cruzamento entre um perfil comportamental e uma descrição de cargo para ver qual que tem a maior aderência, qual que tem o maior fit. Você pode fazer também alguma coisa mais relacionada à parte cultural também. Você tem uma cultura da tua empresa e tu pode fazer uma análise de fit cultural dessas pessoas para ver qual o nível de aderência delas com aquilo que você acredita, com aquilo que você pratica no dia a dia relacionado à parte de cultura, né? Então, são alguns fatores que você vai utilizando no dia a dia para poder medir o grau de liderança, o grau de desenvolvimento, o grau de capacidade de desenvolvimento dessas pessoas, né? A gente tem uma outra ferramenta importante dentro do nosso do desenvolvimento de lideranças, né? A gente utiliza o nosso departamento de recursos humanos de fato como um pilar estratégico justamente para desenvolver pessoas, né? Que são os planos de desenvolvimento individual, os famosos PDIs da vida. Aí, né? Então, ali você já começa a enxergar um certo potencial numa pessoa, seja ela já de um cargo estratégico, né? Ou seja, uma função mais operacional, mas que você vê potencial nessa pessoa, a gente já começa a direcionar um PDI para ir desenvolvendo habilidades para, no futuro, ela estar preparada para um novo desafio, digamos assim, né? Mas eu diria que isso é uma prática diária, tu tem que estar com o olhar atento, fazendo um paralelo, é como se fosse um olheiro de futebol, assim, tu está caçando talentos o tempo todo, porque esse capital humano hoje ele tem se tornado cada vez mais escasso e tende a ser cada vez mais um diferencial competitivo para todas as empresas, né? Quem conseguir ter essa capacidade de recrutar e reter principalmente esses talentos, a tendência é que eles tenham um diferencial competitivo bastante grande no mercado. Quando eu visitei a Delp, né, uma das coisas que me chamou a atenção é a organização, né, o padrão. Achei legal também que muitas mulheres trabalhando na indústria, né, e você depois me explicou o motivo. Achei muito legal também. E como que mantém... eu acho que vendo você, conversando com você, a gente já sabe de onde vem isso, mas como que mantém a cultura forte por 30 anos? Vocês foram modificando essa cultura, né, conforme vocês foram crescendo também, mas como que essa cultura, né, vocês implantaram na Delp? Toda empresa tem cultura, né? Você pode, muitas vezes a gente escuta conversando aqui, ali e tal, minha cultura, ou eu não tenho cultura, eu preciso contratar uma consultoria para estabelecer a minha cultura. Não, toda empresa tem cultura. Talvez você não conheça ela, talvez você não comunique ela, talvez você não estimule ela, mas cultura existe. Eu gosto sempre de fazer o seguinte paralelo quando eu vou conversar sobre esse tema com qualquer pessoa, dentro da Delp ou fora da Delp, que cultura é o CNPJ, caráter é o CPF. Né? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando.
né? Cultura é aquilo que acontece no dia a dia quando o dono não está presente, por exemplo, né? Cultura a gente vive todo dia, é o que a gente faz todo dia, né? E se a gente faz todo dia é repetição, essa repetição é hábito, cultura é hábito. Então, assim, e cultura é top-down, é de cima para baixo, né? Então, é o que a alta liderança faz e, consequentemente, os líderes de média gestão fazem, consequentemente, os demais colaboradores fazem também, né? Então, cultura é o que a gente vive, é o que a gente acredita, é o que a gente pratica, principalmente no dia a dia. A cultura não é meia dúzia de palavras na parede. Acho que é importante você reforçar, é importante você registrar, mas é muito mais a prática do que qualquer outro tipo de cartaz bonito ou uma arte bonita para você colocar no teu institucional, por exemplo, né? Então, é muito disso. Os meus pais têm uma relação de cultura muito forte, com crenças muito fortes que implementaram disso na empresa, passaram para mim. Eu trouxe também a minha vivência, do que eu aprendi fora também, trouxe para dentro da empresa. E sim, respondendo um pouquinho da tua pergunta, a cultura ela vai se modificando, ela vai se moldando ao longo do tempo, né? Num primeiro momento, talvez tu tenha uma cultura não destinada à inovação, porque naquele momento não cabe isso, por exemplo. Mas hoje cabe. Então, você tem já uma cultura relacionada à inovação, você já tem uma certa resistência ao erro, porque a inovação tem o erro como premissa também. Você vai errando, você vai errando, você vai errando, e em algum momento você acerta e você inova. Só trazendo um exemplo aqui, né? Então, sim, a gente vai moldando isso, a gente vai comunicando essa cultura, a gente vai valorizando essa cultura. E um outro ponto importante, com rituais de celebração. Tá? A gente precisa celebrar a nossa cultura, a gente precisa valorizar o que funciona, a gente precisa valorizar as pessoas que vivem a nossa cultura, que elas praticam a nossa cultura. E, de novo, tá? É muito mais prática do que discurso. Né? Então, é muito do dia a dia, é muito da repetição, é muito do hábito. Né? Então, você falou o exemplo ali de organização e tal. Isso é cultura, cara. As pessoas chegam lá no posto de trabalho e vê que isso já incomoda, se tem alguma coisa fora do lugar, se tem alguma coisa que não está adequada. Eu sempre falo isso para as pessoas, você tem que chegar no local, se ele não estiver adequado, isso tem que gerar um incômodo em você. Né? Então, o olhar começa a ficar treinado. Então, acho que é um pouquinho disso, a gente viver todo dia e a gente fomentar cada vez mais essa cultura e celebrar isso nos momentos oportunos. Legal, agora a gente falou, né, muito sobre pessoas, sobre sucessão. Agora eu quero um pouquinho da visão do Denis sobre a parte comercial. Né? Hoje vocês vendem uma commodity, é Sim. isso? Né? Como que vocês se diferenciam? O que o cliente da Delp, por que ele escolhe? Como que também nessa visão de, pô, cara, às vezes por centavinhos tu perde uma venda. Como que vocês vivem nesse jogo maluco, né? Nesse jogo. De fato, como você bem citou, uma commodity, né? Só trazendo para um contexto, nós somos uma indústria, fabricante de chicotes elétricos, né? O nosso mercado ele é 100% B2B, então nós atendemos outros CNPJs, majoritariamente indústrias, né? Indústrias de transformação, fabricante de eletrodomésticos, fabricante de equipamentos para jardinagem, motores elétricos, enfim, máquinas, equipamentos. Então, assim, como você bem comentou, como é uma commodity, cada vez mais a gente está num processo de, entre aspas, comoditização dos produtos, né? Então, cada vez mais isso vai acontecer. E daí você está brigando por preço, basicamente, né? Quando vira uma commodity. O que o nosso negócio tem por característica, né? Você comercialmente o nosso produto é um produto engenheirado, ele é um produto de uso exclusivo. Então, se eu vendo para você, para o Zaca, que eu só vendo para você, eu não consigo vender para o teu vizinho e tal. Não existe para o nosso negócio chegar no final do mês, eu estou com um produto na minha expedição, vou fazer uma promoção para poder desovar o meu estoque, por exemplo, de produto acabado, porque o meu cliente ele é único, né? Então, um produto engenheirado, de uso exclusivo e dedicado. Né? Então, tem toda uma característica dessa operação. Então, como que a gente busca essa diferenciação? Forte relacionamento com os nossos clientes, né?
é do jogo do nosso negócio um alto tempo de desenvolvimento comercial. Não é assim, eu faço uma proposta para ti, 2 semanas depois fechou o negócio. Não, tem todo um processo de negociação, homologação de produto, é amostra, é lote piloto, é inspeção do cliente na nossa linha de produção. Muitas vezes precisa fazer algum tipo de certificação em algum órgão certificador, muitas vezes. Então, é um processo comercial que pode tranquilamente demorar 1 ano, eventualmente até 2 anos já aconteceu, né? E durante esse tempo você vai gerando todo um processo de relacionamento, de desenvolvimento. A gente está sempre muito próximo dos nossos clientes, ouvindo as dores dos nossos clientes, tentando resolver estes problemas e sempre um suporte técnico muito presente, muito forte, né? A gente tem sempre a gente comenta sempre lá internamente que a nossa engenharia ele é um braço, né, digamos assim, do nosso departamento comercial, porque ele tem que estar sempre no cliente, ouvindo as dores. Por quê? Porque a gente tem que desmistificar essa questão da commodity, né? Por mais que o mercado muitas vezes enxergue isso como uma commodity, às vezes até por falta de conhecimento, e daí cabe nós como produtores, como empresários, desmistificar e ensinar que não é bem assim, né? Existe toda uma questão técnica, né? Todo um processo, toda uma auditoria envolvida na fabricação de um chicote elétrico, porque um produto mal dimensionado ou mal produzido, ele vai ter primeiro um desempenho inadequado, né? Então pode ter um desempenho do teu equipamento abaixo do que deveria, a nível de eficiência, por exemplo. Ou, eventualmente, tu pode até chegar numa situação mais grave, a nível de segurança de produto, que você pode ter um princípio de incêndio, eventualmente, né? Já aconteceu em quantas residências aí, eventualmente, tiveram problemas porque algum eletroeletrônico teve um sobreaquecimento e aconteceu. Não necessariamente relacionado ao chicote, né? Só estou dando um exemplo aqui. Mas eu costumo reforçar lá para o nosso departamento comercial como uma argumentação de venda, que é uma argumentação verdadeira, que o chicote elétrico, além de ser um componente elétrico, ele é um equipamento de segurança de um produto. Porque você precisa ter um dimensionamento adequado, você precisa ter um processo de fabricação com todos os critérios necessários de inspeção, de fabricação e tal, para que lá na ponta final você tenha a garantia dessa qualidade, da funcionalidade e de desempenho, né? Então, de forma muito resumida, a nível diferencial, a gente está muito perto dos nossos clientes, forte relacionamento comercial, uma relação de confiança muito grande e sempre um apoio técnico muito presente para a gente poder construir soluções a 4 mãos, né? Não foi nenhuma nem 2 vezes que o nosso time lá na planta do cliente, vendo a dor do cara, nós somos os especialistas, né? Não o nosso cliente na fabricação de um chicote. Então, a gente já conseguiu desenvolver alternativas, soluções de forma conjunta, estando presente no cliente. E isso vai gerando uma relação de confiança cada vez maior e vai gerando, entre aspas, um certo protecionismo, né? Não protecionismo, talvez não é a palavra certa, mas uma prioridade, digamos assim, na escolha para a Delp como fornecedor desse produto. Legal. É bem engenheirado e também isso é o que também diferencia, né? Porque todo esse antes, né? Essa demora para talvez começar a vender para esse cliente, todo esse antes, essa jornada é o que às vezes faz ele tomar essa decisão, né? Porque, de novo, né? Como eu comentei, o meu produto ele é customizado, eu não tenho um produto de prateleira. O chicote elétrico não é um produto de prateleira, né? Então, você bate lá na minha porta, por exemplo, buscando um produto. Tu tens que compartilhar o teu projeto, a tua ideia, enfim, de produto, para eu poder montar uma proposta comercial para você, porque eu não tenho ainda essa solução pronta, customizada para o teu caso, né? Como é um produto interno, né, fica dentro do produto, cada cliente tem a sua rede elétrica, cada cliente tem o seu projeto elétrico do produto, enfim. Então, tem essas particularidades, né? Um pouco diferente do varejo normal, digamos assim, né? Onde o mesmo produto se adequa a vários clientes. Não é o nosso caso. E tu tem alguma dica, assim, porque, vamos lá, tu ficar... às vezes é difícil, aquele relacionamento vai esfriando, ou, né, a luta é por não esfriar, aquele ano, aqueles 6 meses, 3 meses, né, que você fica ali. Tu tem alguma dica, assim, de como criar esse relacionamento com o cliente, como também... porque é difícil, às vezes, enquanto
pô, tá esperando um orçamento. Às vezes o cara quer rápido. Não sei se no teu mercado acontece isso, né? Pô, mas rápido ali e tal. Não, mas a gente precisa... Né? Como que vocês fazem, né? Esse relacionamento para que ele não esfrie? Isso dentro do desenvolvimento comercial, você Isso, diz, né? Eu diria o seguinte, primeira coisa, ser o mais transparente possível, né? Você citou ali do exemplo da proposta, né? E de fato, não é uma proposta que está pronta, que você me pede hoje, amanhã ela tá na tua mesa. Não é assim que funciona, né? Tem todo um processo de engenharia, de especificação de produto, de operações, de tempo de fábrica que você precisa estabelecer antes para poder precificar esse produto, né? Então, ser o mais transparente possível com o teu cliente, né? Deixar muito claro, ó, o processo é esse, eu preciso de tanto tempo, por exemplo, para poder te entregar uma proposta comercial, por exemplo, ou tanto tempo para poder te entregar uma amostra. Tá em constante contato, né, com esse cliente, tá presente quando possível, né, se o cliente permitir, claro que isso aconteça. E tá sempre conversando, tá? Eu diria que acho que é muito disso, tá? Tu tá sempre, mas assim não é o conversa aquele ponto de você ser o vendedor chato, sabe? Não é esse o tipo de abordagem que a gente gosta de ter, mas é ser o mais transparente possível e verdadeiro e aquilo que for combinado ser cumprido, né? Essas são premissas básicas que a gente tem para que, de novo, a gente precisa restabelecer uma relação de confiança, né? Então, o cumprimento dessas premissas, elas são básicas para o estabelecimento dessa relação. Legal, Denis. A gente já está indo pro final aqui, né? Eu tenho mais 2 perguntas. Eu não poderia te falar um pouquinho, né? Também da nossa parte aqui, que é sobre marketing, claro. Né? A gente é uma produtora de vídeo e como, né, a gente conversou, né? Na visita que eu tive na Delp também, por muito tempo a indústria, não que não havia marketing, né? Mas assim, a gente está aqui num polo de empresas familiares, né? E às vezes empresas que foram crescendo e uma dos departamentos que eram deixados mais para depois é o marketing, Sim. né? Hoje, graças a Deus, o pessoal está vendo que o comercial e o marketing tem que andar junto, né? Essa parte de marca, né? Como é importante. Mas, ao teu ver, assim, né? Hoje o Denis, com toda essa experiência que tu tem, pegando uma indústria desde o começo, como que está sendo esse movimento também das indústrias do B2B, dessa parte assim, que é um pouco mais engessada, né? Esse movimento de marketing, como as empresas estão começando a olhar para o branding, produções, conteúdo, né? O que você espera assim também dessas inovações, que não deixa de ser, né, uma inovação. Claro. Você foi bastante assertivo aí na tua colocação e de novo trazendo para a questão cultural da nossa região aqui, das empresas, né? De origem familiar e tal, normalmente de uma descendência europeia, né? Muitos alemães, italianos, austríacos, poloneses, enfim, na nossa região. Então, o que se tinha como prioridade num passado não muito recente, né? Não muito distante, melhor dizendo, aquele foco em produto, em processo, em qualidade, em desempenho, então as fábricas impecáveis, as máquinas novas e tal. Isso é importante? Óbvio que é importante e precisa continuar, né? Mas ao longo do tempo foi se entendendo que não é só isso, né? Então, lá nos últimos anos aí com o advento de internet, agora mais recentemente advento de redes sociais, as indústrias que vendiam para o B2C, para o consumidor final, saíram na frente, né? Entendendo como marketing como um parceiro estratégico da parte comercial. Então, a produção de vídeo, a produção de conteúdo, enfim, isso foi acontecendo naturalmente. Hoje em dia, o B2B também está nesse contexto, né? Então, eu vejo, acho que essa questão do marketing, da produção audiovisual como um todo, 2 pilares importantíssimos hoje para qualquer empresa, seja do B2B, B2C, B2B2C, seja lá o que for. Mas trazendo para a minha realidade B2B, né? Um produto técnico, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que tem interesse, é um nicho muito específico, né? Mas você precisa ter algum tipo de conteúdo para começar a gerar autoridade, né? Para você se posicionar como uma autoridade naquele segmento, naquela atuação, para aquele mercado específico.
Quando alguém falar o nome da tua empresa, eventualmente a pessoa já te conhece, já ouviu um conteúdo teu, já sabe que você tem uma certa estrutura, enfim, já sabe como funciona. Isso facilita uma abordagem comercial, né? Nós temos muito um desenvolvimento conjunto entre engenharias, entre Delp e o cliente. Então, um conteúdo técnico para a engenharia dos nossos clientes ele é importante. Para conhecimento, para catequização do nosso cliente, digamos assim, em relação a boas práticas da fabricação, do desenvolvimento de chicotes, mas também na geração de autoridade técnica, né, na fabricação e na venda dos nossos produtos. E um outro ponto importante que eu vejo e tem se tornado cada vez mais forte, né, que é na parte de branding, daí a gente fala de employee branding, né, que é a marca empregadora. A gente vive no mundo, não é só no Brasil, não é só na nossa região, que a gente sofre aqui diariamente, né, com apagão de mão de obra. Então, a gente vive um problema global de mão de obra. Então, você ter uma marca forte, uma marca empregadora, né, que consiga despertar o interesse de pessoas de estar junto contigo, né, de você comunicar quem você é, de comunicar os teus valores, de comunicar a tua missão, o teu propósito, para que você possa atrair pessoas que querem seguir para o mesmo caminho, né? Que você possa atrair pessoas que têm o mesmo sonho que você. Então, acho que isso é uma mudança dessa mentalidade do empresário como um todo. Principalmente da nossa região, a gente vê esse movimento muito forte, você é a prova viva disso, né? Você tem observado esse movimento, da importância desse processo como um todo, né? Então, de você gerar autoridade e você também fortalecer a marca, sendo um ponto focal de atração de talentos. Como eu comentei no meio da nossa conversa, né? A empresa que conseguir atrair talentos e reter, ela tende a ser um diferencial competitivo bastante grande. E o marketing, naturalmente, pode servir e a produção audiovisual pode servir como uma ferramenta importante para isso. Legal, Denis. Agora falando sobre o futuro, né? O que você espera, né, para o futuro da Delp e do Denis? Vamos lá. Já que você é todo planejado, né? Será que está na planilha já os próximos 20 anos aí, cara? Tem. 20 ainda não, mas os próximos de 5 a 10 a gente já tem isso mapeado. Cara, a continuidade da operação, é continuar crescendo, aumentar o portfólio de produto, a gente não ficar só no segmento de chicotes, mas a gente poder fornecer cada vez mais soluções completas para os nossos clientes, com um maior grau de tecnologia, com maior grau de desempenho. A gente quer se tornar cada vez mais uma empresa diferente nesse sentido, né? Cada vez mais com esse diferencial tecnológico e de inovação. Então, trazer tecnologia, trazer soluções novas para a gente poder aumentar o nosso portfólio de segmentos atendidos hoje, aumentar o número de clientes, aumentar unidades produtivas também. Hoje a gente conta com 2 plantas, a gente quer aumentar a posição geográfica também. O nosso segmento, ele tem essa particularidade, a gente tem clientes muito segmentados geograficamente, né? Então, você tem uma planta no sul, você atende majoritariamente clientes do sul. Você tem uma planta no sudeste, você atende mais daquela região. Então, a gente quer ter uma penetração maior a nível geográfico, né? E não necessariamente se restringindo ao Brasil. Então, a gente tem isso dentro do nosso planejamento. Então, aumentar essa gama de produtos, enfim. E pensando e continuar crescendo, claro, né? Eu acho que é fundamental para qualquer operação ela continuar crescendo constantemente, né? Assim eu consigo continuar investindo em tecnologia, eu consigo ter o meu melhor processo produtivo, eu consigo pagar melhores salários, eu consigo dar uma melhor estrutura para o meu time trabalhar. Então, entre aspas, é uma obrigação a empresa continuar crescendo para que ela possa continuar se desenvolvendo, né? Se ela só manter, eu acho que ela já está caindo, né? É como se fosse eu gosto da analogia de uma esteira ergométrica, entendeu? Se tu parar, a esteira te joga para trás, entendeu? Então é o primeiro passo para tu ir para trás. Tu precisa, numa esteira, se tu andar, tu fica parado, né? Tu precisa começar a correr, né? Trazendo um exemplo prático aqui, né? Para conseguir ir para frente, digamos assim, né? Então, o manter, ele infelizmente não é o suficiente. Então, a gente quer continuar crescendo naturalmente, né?
Pensando no Denis um pouquinho, eu penso estar cada vez mais nessa função mais de alta liderança, né? Me desenvolvendo cada vez mais dentro dessa função, no desenvolvimento do meu time, no apoio ao meu time, para que eles possam tocar a operação da melhor maneira possível. Dentro daquela analogia que eu usei antes do maestro, né? Cada vez mais desenvolver essa habilidade. Eu brinco que eu quero ser o menos necessário possível, né? Para que a operação funcione sem necessariamente a minha atuação direta. Né? Se isso acontecer, isso já está num processo, a gente tem evoluído muito nesse sentido. Eu me sinto realizado porque a minha missão está sendo cumprida. Né? Acho que para qualquer liderança, né? Se a funcionalidade, se o funcionamento do teu departamento, da tua empresa funciona só porque você está ali, é porque tem alguma coisa errada no teu estilo de gestão. Você precisa rever alguns conceitos. Né? E trabalhar, né, na função de conselheiro também. Né? É uma formação que eu tive no ano passado, a formação de conselheiro para atuação em empresas de origem familiar. Hoje eu já tenho essa atribuição, eu já trabalho numa outra empresa externa, né, na função de conselheiro. Usar essa experiência que eu tenho tido, que eu já tive na Delp, né, nessa parte familiar e empresarial aí ao longo desses meus 25 anos de experiência. E é uma via de mão dupla de conhecimento muito grande. Né? Da mesma maneira que eu posso compartilhar o meu conhecimento com essas outras empresas, eu aprendo muito com eles também, entendeu? Porque são segmentos diferentes, são cabeças diferentes, são famílias diferentes, são processos diferentes. Então, o aprendizado que eu tenho com essas particularidades de outras empresas, eu acabo trazendo muitos desses conhecimentos para aplicar no dia a dia dentro da empresa. Né? Então, eu penso no futuro ter essa jornada dupla, né? De continuar na alta gestão da Delp, né? Liderando a organização, a empresa, mas também ter esse viés também de conselheiro para poder atuar em algumas outras empresas e ajudar aí o desenvolvimento de alguma maneira aí de outras empresas aqui da região que estão passando por aquilo que eu já passei eventualmente, né? Ou que nós passamos como família e como empresa. Né? Legal. E falando dessa parte conselheiro, quando que você acha que uma empresa está já... Porque em algumas das empresas, ou ela cresceu muito rápido, ou ainda são menores. Será que eu já preciso de um conselheiro ou não? O que você acha quando que é necessário? Isso é ótima pergunta, Zaca, porque existe muito... e eu quero quebrar ou desmistificar isso de que o conselho, né, um conselho consultivo, ele é só para empresas de grande porte. Isso não é uma verdade. Isso talvez já foi uma verdade. Né? Primeira coisa, a gente tem que separar, né? Um conselho de administração, empresas de grande porte, que daí tem um poder deliberativo. Né? Então, o que o conselho decide, a alta gestão executa, um CEO, por exemplo, né? Seja da família ou não seja. Mas existe o conselho consultivo, que é um conselho que te aconselha. Né? Mas a decisão final da execução ou não deste plano é do sócio, é da família, né? É dos donos da empresa. Né? Então, o que eu te diria? Assim, qualquer empresa de origem familiar, de uma empresa aí de pequeno para médio porte, acho que ela já pode ter algum tipo de estrutura de conselho. Tá? Para preparar uma sucessão, para pensar em estratégia, porque o conselho tem esse papel, né? De ser o guardião de visão de longo prazo, de ter aquele momento para tu pensar na tua empresa lá para frente, você trazer talentos de mais diversas áreas para poder compor essa visão, pensar na estratégia, pensar na sucessão, planejar uma sucessão, eventualmente administrar conflitos, porque isso acontece, né? Então é papel do conselho de alguma maneira mitigar esses conflitos e tal. Também um guardião de cultura, viver essa cultura, fortalecer essa cultura. Então, assim, eu acredito que o conselho ele não é para empresas que cresceram, mas ele pode ser uma ferramenta para empresas que estão em crescimento, para que elas tenham a estrutura para crescer, né? Ou que para evitar que eventualmente uma empresa está crescendo muito forte, mas pelo fato dela não estar estruturada, isso tudo venha abaixo. Né? E existem vários exemplos disso, por falta de planejamento, por falta de estratégia, por falta de visão, por falta de sucessão. Então, eu acredito que o conselho ele vem para trazer esse peso de governança
que é uma palavra relativamente nova no dicionário aí, né, do empreendedor, mas que tem trazido um peso muito grande para os negócios. E, de novo, o meu objetivo é desmistificar isso de que conselho é coisa de empresa grande. Não é. Tá? Se você é uma empresa que está crescendo, que você está vendo que o teu negócio está evoluindo, que você empreendedor ali já não sabe mais para onde ir ou está faltando braço, monta, vamos conversar, traz um conselho, vamos discutir, porque aquele momento para tu parar, sair da operação, sem poder olhar para frente e poder organizar a casa, entendeu? Então, acho que é um ponto importante e vem crescendo muito isso. Tá? Nesse conselho que você faz parte hoje, ele já existiu o conselho e você foi um Não, membros, eu comecei começou? junto com as pessoas. Eu comecei. E o que os donos, o que mudou lá na empresa depois? Vamos lá, é todo um processo é um processo, né? Num primeiro momento, até, né, pode servir o conselho também com princípios básicos de gestão, de acompanhamento, uma reunião executiva, por exemplo, analisar o resultado da empresa, vamos ver os indicadores, vamos ver o DRE, vamos avaliar como é que está o teu grau de endividamento, como é que está o teu volume de vendas. Então, assim, é todo um processo de gestão que a empresa vai se adaptando a isso, né? Porque o conselho vai exigindo esse tipo de governança, digamos assim, né? De controles e tal. Então, você no dia a dia na tua operação, eventualmente não tem isso preparado, tu não aprendeu, a faculdade não te mostrou, ninguém te explicou, mas você precisa ter, entre aspas, um porto seguro, vamos dizer assim, né? Alguém que já viveu isso para ir te mostrando e vai te encaminhando nesse sentido, né? Então, trazendo uma resposta um pouco mais prática, então, princípios básicos de gestão, de análise de resultado, para entender que 6 é maior que 5, né? Você saber que a tua margem, tem muito empresário que não sabe margem, né? Então, assim, ter a tua contabilidade como um pilar estratégico do teu negócio, você ter a tua escrituração fiscal toda adequada para que você possa estabelecer todo um resultado lá através de uma DRE, por exemplo, em cima disso toda uma estratégia comercial, eventualmente. Então, isso é um ponto importante que o conselho pode trazer. Outro ponto é a relação familiar, você entender essa relação de sócios, né? Se é que é uma família, a sociedade, né? Mas partindo dessa premissa, muitas vezes mediar isso daí, estabelecer alçadas, né? Estabelecer, a minha função é essa, a sua função é essa, o meu poder de decisão é esse, o seu poder de decisão é esse. Isso também é um dos benefícios encontrados, né? E toda uma expertise de estratégia, né? Que a grande maioria das vezes ela é deixada de lado, né? Porque, de novo, você está imerso na rotina, a rotina não te permite olhar para o futuro, você está ali pagando conta e apagando incêndio por um instinto de sobrevivência que é fundamental, faz parte do processo. Mas se você consegue ter essa estrutura aí para te auxiliar, eu tenho certeza que vai te economizar muito tempo e recurso dos erros que você vai cometer pela frente e, eventualmente, você pode dar velocidade no teu crescimento aí, de forma estruturada, né, principalmente. Verdade. Pô, Denis, que legal, cara, esse papo aí. Se deixasse aqui, acho que a gente ia mais algumas horas. Mas quero te agradecer. Imagina. Tá? Espero que em outros episódios também você venha para contar mais sobre essa parte de conselho também, que eu até fiquei curioso. Né? A gente tem que deixar também o público com um gostinho para depois. Né? É verdade. Então, vamos falar sobre isso também. Mas muito obrigado pelo teu tempo. Né? O nosso intuito aqui desse podcast é a gente falar com o empreendedor, é a gente falar com o pessoal de marketing, é a gente falar com o pessoal também de produção, né? Porque só para tu entender, né? Essa parte criativa, que é a gente que vem de produção audiovisual, que vem de parte de produção de conteúdo, marketing, né? A gente às vezes é muito focado na criatividade. Sim. Né? E a gente, assim como também era era um pouco inverso às vezes, né? O pessoal da fábrica era focado no produto. O nosso produto é a nossa criatividade. Sim. Então, a gente ficava muito focado na criatividade e esquecia de muita coisa. Esquecia de gestão, esquecia de liderança, esquecia de... Né? Então,
esse podcast com certeza vai ajudar muito, né? A gente sabe que é indústria, mas muito do que você falou aqui a gente pode aplicar aqui na nossa produtora. Claro. A gente pode aplicar até mesmo no varejo, em qualquer área, né? Até porque princípios de gestão, eles não têm um segmento específico, né? Eles são aplicáveis a todos os segmentos. Claro, cada um com a sua particularidade, mas os princípios básicos são universais. Então, esse papo deixa a gente assim com vontade mesmo de, primeiro, acreditar no empreendedorismo, acreditar no negócio, acreditar que a gente está fazendo algo diferente, né? Você na Delp, a gente aqui na Zed, e a gente também está fomentando principalmente a região, o Brasil, né? Então isso está sendo muito legal aqui para a gente. E eu queria te agradecer de coração pela tua, né, simpatia e pelo já aceitar o convite na hora. E esperamos aí, né, que conhecemos mais ainda, né, do Denis. Então, para isso, se tu quiser deixar as redes sociais da Delp, a sua também, né, fique à vontade. Mas muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Imagina, Zaca, foi um prazer essa conversa, foi muito bacana, um papo leve aí e tal. Muito feliz em poder participar dessa conversa e poder divulgar um pouco mais da empresa, da história, enfim. Então, em relação a redes sociais, o site da Delp é delp.com.br, é só dar um Google ali, Delp Conexões Elétricas também. A gente tem o Instagram, tem o LinkedIn. As minhas redes sociais, eu tenho o meu LinkedIn, que é o perfil profissional, Denis Piccoli, Denis com 2 N's e Piccoli 2 C's e 1 L. Acho que depois até pode colocar no comentário lá, né? Fixar ali para o pessoal ter acesso também, quem quiser seguir. Eu frequentemente faço algum tipo de publicação, contando um pouquinho da minha rotina dentro da Delp e tal. Então, quem quiser acompanhar, aí fica o convite para poder seguir lá no LinkedIn. Aproveitar também e mandar um beijo para minha família aí, porque se eu for para casa e não mandar um beijo para os meus filhos aqui, eles vão ficar bravos comigo. Com certeza. Então, um beijo para minha esposa, para a Rúbia, para a Helena, para o Arthur. Beijo para vocês, amo todos vocês aí. Obrigado pela essa jornada aí que a gente tem construído juntos, enfim. Um abraço para todo mundo da Delp também, então, tanto o pessoal aqui de Santa Catarina, o time do Espírito Santo também, nós somos quase 150 colaboradores, então 150 famílias da Delp envolvidas. Muito obrigado a todos vocês aí por essa jornada aí de 30 anos, muito feliz aí em a gente estar completando essa marca importante de 3 décadas de atuação. Então, se não fosse vocês, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Então, fica o desejo, a gratidão, né, o agradecimento e o desejo para que a gente possa continuar construindo essa jornada aí bacana juntos por muito, muito tempo. Então, muito obrigado a todos vocês. Zaca, obrigado aí pelo convite. Precisar, na próxima temporada, estamos juntos de novo. Com certeza. Pessoal, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo assim como o do Denis, de qualidade, né, para te ajudar na tua jornada empreendedora, em qualquer área, né, que você trabalha ou quer se desenvolver. Com certeza aqui vai ter muito conteúdo de valor. Muito obrigado pela tua audiência e até mais.